pessoal, tudo bem por aí? Vamos começando mais uma edição do nosso programa Os Donos da Bola, trazendo muitas informações dos times e dos atletas da nossa região para você acompanhar. E aqui comigo é ele, como sempre, Antônio Carmo. Boa tarde. Tudo bem, Andressa? Boa tarde para você, para os amigos todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Olha, com um convidado especialíssimo nesta terça-feira, o torcedor do basquete josense vai gostar. Exatamente, nós recebemos aqui ele que faz muito tempo que não vem ao nosso programa. Ele estava na Bolívia, fazendo uma temporada básica por lá e agora está de volta e está em São José dos Campos. Já fez parte de seleção brasileira, jogou no Vitória, no Vasco, no Franca, no Bauru e também, claro, no São José Basquetebol, onde ganhou grandes títulos e se tornou um ídolo. Aliás, ele é ídolo praticamente em todos os lugares onde ele passa, onde ele passou. E não é diferente aqui na nossa região, né? E hoje ele está aqui com a gente como nosso convidado especial para comentar sobre o quê? Sobre basquete. Eu tô falando dele, Murilo Becker. Seja bem-vindo, Murilo. Muito obrigado, Andressa. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês, relembrando, né, aqueles bons tempos de São José dos Campos. Ainda bem que você não está de pé hoje para eu e o Carmo não passar vergonha, né, Carmo? Fica sentadinho que tá melhor. O Murilo está aqui em São José dos Campos, afinal é uma cidade que abraçou ele também, né? E ele tem acompanhado o São José Basquetebol nesse ritmo de campeonato paulista e esteve ontem no ginásio Lineu de Moura. Então, antes da gente bater um bom papo, Murilo, você que está em casa, você que está nos assistindo, pode mandar sua pergunta para ele através do nosso facebook.com/Os Donos da Bola Vale. Então, a gente vai assistir o jogo, não é? Ontem o São José recebeu a Liga Sorocabana, manteve a invencibilidade dentro do ginásio Lineu de Moura e depois de 2 partidas fora de casa com derrotas, o time esperava aí um jogo difícil contra a Liga Sorocabana, mas soube reagir na volta do intervalo. Vamos ver aí como foi a partida. No basquete, um pouco mais de 1 minuto no cronômetro vale muito, pois este é o tempo até a primeira cesta e foi do Daniel. Daí já dava para tirar uma base de como seria enfrentar a Liga Sorocabana. Cada lance, uma disputa. Com os veteranos Hélio e Douglas Nunes e, de novo, Daniel, o São José conseguiu abrir até 6 pontos na frente. Mas não conseguiu segurar a vantagem. Deixou empatar e o adversário passar na frente. Perdeu o primeiro quarto por 13-14. No segundo quarto, São José começou melhor. Abriu 8 pontos de vantagem. Mas o outro lado também surpreendia com jogadas como essa. Daí veio o empate e de novo a desvantagem. Segundo quarto ficou assim, 30-33 para os visitantes. Terceiro quarto, São José seguiu com mais erros que acertos. Mas Schneider colocou o time na frente com esta cesta de 3 pontos e depois nas cobranças de lances livres. Assim, o São José terminou com 7 pontos na frente, 49-42. No quarto final, o time da casa manteve a vantagem e até chegou a ampliar com, de novo, Schneider. E para consagrar a vitória, o Pedro fez mais 3 pontos para não dar dúvidas. Placar final... O nosso time foi o último que começou a preparação para o campeonato. Nós não fizemos pré-temporada. Eu cheguei 2 dias antes do primeiro jogo, o Hélio chegou 2 dias também antes do primeiro jogo. Então a gente vai levar um tempo para cada um se encaixar na equipe e cada um entrar em forma. A gente não está na nossa melhor forma. Então, no decorrer do campeonato, acredito que todo mundo vai melhorar jogo a jogo. E é isso que faz diferença para a gente conseguir essas vitórias em casa. Nós sabíamos que ia ser um jogo difícil, né? O time de Sorocaba tá numa crescente, ganhou o último jogo do Corinthians, um jogo importante, ganharam bem do Corinthians. Então veio uma crescente. A gente sabia que ia ser difícil, mas mais uma vez não tomamos mais de 60 pontos, isso é importante. O ataque não foi tão bem, mas a defesa funcionou mais uma vez. A vitória chega como um alívio para o São José, que vem de 2 derrotas fora de casa. Agora o desafio é manter o mesmo ritmo e avançar no Campeonato Paulista. O time está de parabéns, nós estamos numa crescente, nós vamos crescer devagarzinho na competição. A noite foi também de estreia para Vinícius Pastor. O novo reforço retorna ao time por onde passou no início da carreira. Estrear com vitória em casa é muito bom, ainda mais voltando aqui para esse ginásio lindo, que foi onde eu comecei a jogar. Então eu fico muito feliz de poder ter ajudado o meu time, né? Ajudado meus companheiros a melhorar agora nessa sequência do campeonato e espero que eu possa continuar trabalhando cada vez mais para entrar cada vez mais no sistema do jogo e ajudar mais ainda. Foi aquilo que o Schneider falou, Murilo. O time foi o último a se ajeitar para disputar o Campeonato Paulista. Você esteve lá ontem. O que você pode dizer para a gente sobre o desempenho do São José? Antes de começar a partida, até conversei com alguns jogadores sobre isso. E vale ressaltar também o profissionalismo dos jogadores, porque chegaram bem fisicamente. Se você
assiste o jogo, como eu assisti ontem, você vê que estavam muito intensos desde o começo da partida. Então, claro que precisam se encaixar um pouco. O Jaú também falou outra coisa importantíssima, que foi a defesa que venceu o jogo. E muito vem disso da disposição de todos os jogadores, um cobrindo os outros, né? Durante a partida. Com certeza. Pelo que você viu lá, Murilo, é um time que dá para fazer uma campanha melhor. Até hoje é um time de 3 vitórias, 2 derrotas, mas que hoje ainda não dá para, digamos, chegar no nível de Franca, Bauru, ainda de Mogi, né? Vieram do jogo contra Bauru. Com um grande jogo. Né? Perderam na prorrogação, no finalzinho. Acho que agora tem um jogo importantíssimo para vencer. É o Osasco. Eu acho que para subir um pouco na tabela, jogaram com uma equipe que era confronto direto ali. Então, eu vejo, claro, o São José um pouco abaixo dessas equipes que também fizeram investimento, fizeram uma pré-temporada, mas o jogo é dentro da quadra, né? Então, como fizeram grandes jogos contra Bauru, essas equipes acabam respeitando a equipe de São José, principalmente jogando no Lineu de Moura. Porque se vai melhorar, então mostra que o São José tem muito a melhorar. Então, vamos colocar o placar do jogo, tete a tete ali pra gente ir falando também, e vocês vão comentando aí. 67-60, né? O primeiro quarto, o São José perdeu 14-13, né? Fechou o primeiro tempo atrás 3 pontos, e já no terceiro período passou à frente e confirmou no quarto período. Decisivo aí o terceiro período mesmo, né? O São José marcou 19 pontos contra 9. Então, lembrando aqui, Murilo, porque em 2015, quando o São José foi campeão, com o Cris Amédio de técnico, né? O Pedro estava no time, foi um time modesto também, a gente entendia, o time surpreendeu todo mundo, ganhou do Mogi, dentro de Mogi, naquela final histórica lá. Quer dizer, isso que você falou, o São José tem um time que o adversário respeita, né? A camisa, a tradição, né? E tem jogadores consagrados também, né? Apesar de... Às vezes montou em cima da hora, mas tem Hélio, tem Márcio que estava fora. O Daniel Alemão. Tem o Daniel Alemão que tem passagem em várias equipes. Então é uma equipe forte, é uma equipe a ser respeitada. O Murilo Becker encaixava nesse time ou não? Olha. Inclusive, eu ia falar isso, que já tem muita gente perguntando aqui. Pera, o Murilo no ginásio ontem. No São José? Na Band hoje, o que é? O Murilo tá acertando a volta ou não tem nada a ver? Não, eu não tenho nada a ver. Eu não tive contato também. Né? Eu tive o primeiro contato com o pessoal de São José ontem, durante o jogo, mas conversamos sobre outras coisas. Não tive nenhum contato em negociação. Estou com alguns projetos na minha vida diferentes, num ciclo, numa fase diferente. Então, claro, não estou descartando uma possibilidade, mas se tiver algum tipo de contato. Mas no momento não teve nada. No momento ele está como comentarista do nosso programa, tá certo? Você voltou, vai morar em São José? Vou morar aqui. Voltei da Bolívia, vou ficar E aí já fica mais fácil também, não é? Também para a gente ter o Murilo Becker comentando aqui. O Murilo teve um problema no olho, né, Murilo? Que atrapalhou um pouquinho lá no Bauru. Eu tive uma dedada no olho que... Eu tive um descolamento de retina, né? Onde eu fui passar no doutor, já tive que operar muito rápido. Mas graças a Deus... Coisas do esporte, né? Estou bem recuperado. Vamos dar uma olhada nos destaques da partida. O Murilo, que está acostumado a ser destaque, já ganhou prêmios, inclusive no NBB, sempre teve ali à frente. A gente tem aqui o Schneider, que anotou 21 pontos, teve livre ali dos rebotes e assistências, depois seguido do Pedro, com 13 pontos, 4 rebotes e 3 assistências. E depois vem o Léo Bispo, o Alemão e o Douglas Nunes. Ou seja, não foi só um que funcionou no time do São José. Talvez esse tenha sido a chave aí do sucesso nessa partida. Desses 3 primeiros jogadores, 2 saíram do banco, né? Se você olha a estatística, o Schneider fez 21 pontos, jogou 22 minutos. O Léo Bispo fez 9 pontos, jogou 12 minutos. Então, o banco fez praticamente a metade dos pontos da equipe, que fez a diferença. Porque você vê que um dia que o Hélio não está pontuando, que o Douglas Nunes não está pontuando, os outros jogadores... podem fazer a diferença. Só me fazendo lembrar um jogo lá de Brasília, que vocês ganharam lá, a gente estava lá acompanhando pela Rádio Bandeirantes, eu treinando o jogo, estava conversando com o Jefferson, ele falou, veja os nossos pontos, divididos em vários jogadores, e o Brasília só com o Giovannone, O Giovannone não fazia ponto, né? Então é uma vantagem quando você tem a pontuação bem dividida, né, Murilo? Com certeza, fica muito mais difícil de ser marcado. E a gente vem acompanhando o São José, Murilo, você está acompanhando também, e os jogos do São José em casa, o São José predominou. Às vezes começou um pouco atrás, mas depois conseguiu se recuperar e vencer, como esse jogo de ontem contra a Liga Sorocabana. Pode colocar o placar das partidas aí do São José, inclusive tem até das próximas aí que vão acontecer, que a próxima é contra o Osasco. Então tem ali 73-70 contra o Paulistano, que é o atual campeão paulista e o campeão nacional. Depois venceu o América em casa. Aí foi 2 partidas fora de casa contra 2 grandes times, Pinheiros e Bauru. Mas contra o Bauru, como você disse, o time jogou muito bem e perdeu na prorrogação, e aí não teve perna realmente, e aí
veio o aspecto físico. E agora, essa da Liga Sorocabana. Você diria, Murilo, que esse jogo contra o Osasco vai ser um teste aí para saber se o São José realmente vai bem fora de casa? Consegue superar isso? O Osasco não conseguiu nenhuma vitória, tá junto com o Corinthians na lanterna, mas não deixa de ser um jogo chato, até por ser, né, fora de casa. Fizeram um jogo duro também, decidido no final contra a equipe que São José venceu ontem. Então, vai ser um jogo duríssimo, né? Então, mas é um jogo também para subir ainda mais na tabela. Tá. Agora, ontem, André, você viu outro jogo que foi um resultado surpreendente. O Mogi enfiou 101 a 80, assim, em cima do Paulistano lá no ginásio. O Paulistano do parece que não se encaixou ainda também na competição. Foi a segunda derrota. Ele tinha perdido pro São José, depois só tinha vencido. E ontem o Mogi sobrou no jogo lá. E a gente viu também que o Corinthians, que veio da Liga Ouro, né, que foi o campeão, não conseguiu fazer nada por enquanto no campeonato, né, Murilo? Mudou também. O Mogi ainda demorou um pouquinho para encaixar, começou com derrota contra a Liga Sorocabana. O Corinthians também ainda não encaixou, mas tem excelentes jogadores de seleção. Acho que ainda vai dar uma encaixada e vai dar muito trabalho no Campeonato Paulista. Nesse caso, Murilo, você já jogou e sabe, começa essa temporada, ninguém está longe de dizer 100%. Mesmo os times que vieram com mais... O São José é mais atrás, até que foi falado. Os times que estavam jogando já com uma rotina melhor de trabalho, mesmo assim não entram, né? Vai pegar o ritmo mesmo lá no segundo turno, perto dos playoffs. Com certeza. Principalmente essas equipes também que vão jogar o NBB ainda. Então elas estão numa fase de treinamento, de experiências e tal, e o campeonato mesmo, ele começa nos playoffs, né? A gente fala que a gente separa os homens dos meninos no playoff. Então tem muita gente que está fazendo experiência, sabe que às vezes classifica em quarto, quinto, não faz muita diferença. Então a gente vai ter muita surpresa ainda no campeonato. Com essas mudanças todas que aconteceram, Léo Taylor, Jefferson voltando para o Bauru, Mogi contratando, tem algum time que você acha que ficou mais forte em razão das contratações ou das saídas de jogadores? Olha, eu vejo o Bauru uma equipe forte, até porque vem jogadores motivados que não fizeram uma boa temporada. E eu, na temporada passada, eu me vejo como jogador nessa época, temporadas que eu não fui bem, que eu falei, eu preciso dar a volta por cima. E você vê alguns jogadores no Bauru, eu acho que vai dar muito trabalho. A equipe de Franca deu uma mudada boa, acho que é na minha opinião, a favorita. Acho que o Paulistano acabou caindo um pouco, né? Até pelas trocas. Mogi deu uma encaixada, mas também caiu um pouco, porque quem levava eram os americanos. E agora o Chamel ainda não está jogando. E os outros 3 ainda saíram. Ainda tem muita bola para rolar nesse Campeonato Paulista e depois no NBB. A gente agradece a sua presença aqui. Murilo, muito obrigada. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Que você volte outras vezes para comentar sobre o basquete como nosso convidado especial. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E tá mandando bem, né, Carmen? Tá aprovado, né? Tá aprovadinho. E pode jogar bola também. Pode tá também, novo, né? Ainda tá em Nada forma. de encostar o chinelinho, não. Vamos jogar que o basquete com o Murilo fica melhor, né? Tá certo. Olha, daqui a pouquinho a gente volta para falar de futebol. O Taubaté joga hoje pela Copa Paulista. Até já!